A paz de Cristo, irmãos. Nós agradecemos a Deus pelo privilégio de estarmos reunidos mais uma vez para meditarmos na Palavra de Deus, para compartilhar de assuntos tão importantes, tão contundentes, tão polêmicos, mas tudo com clareza. As pessoas é que colocam tudo isso: polêmica, confusão, contendas, porque quer ou porque não tem mesmo entendimento à luz das Escrituras, da Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus é revelada àqueles que buscam, aqueles que se aplicam à letra, eles vão falar da letra e vai ficar infrutífero, vai ficar sem luz nas Escrituras, vai ficar sem vida no Espírito, porque o que fala para todos nós sobre a palavra é aquele que busca do Espírito. O apóstolo Tiago diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Há um problema muito grande com os pregadores, com aqueles que ensinam, com aqueles que dizem ser doutores da palavra e tantas outras coisas, porque foge deles a responsabilidade. Eles falam o que eles entendem, eles falam o que eles querem, eles falam o que eles acham. Eu tenho muito cuidado ao falar da palavra de Deus, não no que diz respeito a hermenêutica, linguagem, no que diz respeito à formação cultural, porque dá para perceber que estudei muito pouco. Mas no que diz respeito, cuidado com as coisas de Deus, respeito com o Espírito Santo, respeito com a palavra, respeito com as pessoas, respeito com o reino de Deus e, acima de tudo, com o Filho de Deus ao falar dessa palavra, eu tenho muito cuidado a fazer isso. E as pessoas já não têm nenhum problema com a sua linguagem, estudaram muitos, mas falta o respeito para com a palavra. Por isso falam coisas que é impossível de aceitar. É impossível de aceitar. Como, por exemplo, o inferno embaixo da terra se ardendo em fogo. É impossível acreditar que lá embaixo da terra estão os demônios se ardendo em fogo com os ímpios. Isso é impossível, porque isso não existe. Deus é simples, sua palavra é simples e é humilde para se entender, e é preciso ter o conhecimento vindo do Espírito Santo de Deus. Nós vamos meditar uma vez mais nesse sentido, até que nós esclarecemos tudo à luz das Escrituras, o que é o inferno. Para onde vai os mortos em Cristo, ainda que um monte deles possa achar que está lá embaixo num fogo queimando. Então, no capítulo de número 9 do Evangelho de São Marcos, eu vou repetir o texto. Jesus nos deu a vida, como diz o profeta, para tirar desses infernos terríveis que a humanidade está vivendo. Antes eu quero te pedir que, por favor, se inscreva no canal, nos ajuda, tá bom? Comente, deixe seus comentários aí, auxilia-nos. Nós precisamos de você para pregar o Evangelho. Então, Marcos 9:42 diz: e quem escandalizar um desses pequeninos que crerem em mim, melhor lhes foram que se lhes pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançada ao mar. Se a tua mão te escandalizar, corta, melhor é para ti entrar na vida faltando aleijado do que, tendo as duas mãos, ir para o inferno, para o fogo, que nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo nunca se apaga. Se o teu pé te escandalizar, corta, melhor é entrar na vida aleijado do que, tendo dois pés, ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu olho te escandalizar,
lança-o fora. Melhor é entrar no reino de Deus com um só olho do que, tendo 2 olhos, ser lançado no fogo do inferno, onde o seu verme não morre e o fogo nunca se apaga. Então nós temos aqui essas colocações dentro da Bíblia, no que Jesus está dizendo aqui, sobre o inferno, sobre sepultura, sobre fogo, sobre verme, sobre cortar. Nós temos todas essas declaração de Cristo aqui. E quem escandalizar? O que significa escandalizar aqui? Que Cristo está dizendo. Veja um exemplo. Escandalizar, por exemplo, o pastor, o bispo, o apóstolo, o reverendo, o missionário, quem quer que seja, que representa a igreja. De repente, os irmãos descobrem que ele está com uma prática de pecado que não é aprovada por Deus. Ou ele tomou um princípio de doutrina que diz que é da palavra de Deus, mas que não é a palavra de Deus. Ele tomou uma direção, um caminho, e esse caminho não está de acordo com a palavra de Deus. Então, quando ele está dizendo aqui, e quem escandalizar, então quando alguém escandaliza uma outra pessoa com qualquer tipo de atitude, ele está dizendo, melhor é não fazer isso. E quem escandalizar a um desses pequeninos que crerem em mim, melhor lhes fora que se lhes pendurasse ao pescoço. Então, eu vejo tantos escândalos, tanta coisa chata que tem por aí, né, irmãos? Tanta coisa que não convém, né? A gente vê a igreja de Cristo colocada em determinadas posições, em determinados lugares, que nós sabemos que é só por causa de interesse das pessoas. Só por causa de interesse dos seus líderes. E eles pegam os membros para fazer deles comércio, para dar lucros a eles, em vez de ensinar a palavra. A Igreja de Cristo tem uma posição na terra, que é estabelecer a verdade, que é levar a verdade para salvar a humanidade. A Igreja de Cristo não pode tomar outra posição. Aquelas que servem a Deus, aqueles que servem a Deus, têm que ter um testemunho de vida com a palavra de Deus, de vida com o Senhor Jesus, observando o que Ele ensinou, observando o que Ele mandou, guardando suas leis, os seus mandamentos que não acabaram e não acabam, porque é dele. Agora, quando nós vemos os nossos líderes tomando determinadas direções e querendo levar a igreja com eles, e isso nos escandaliza. Por exemplo, eu me escandalizo com a igreja na política. Eu me escandalizo com a igreja com os milagres de mentira que tem por aí. Porque é mentira, não pecam em dizer, não acusam em dizer, não faço nada disso. Eu conheço milagres. Eu já experimentei milagre do Senhor. Experimentei milagres divinos e milagres que Ele fez usando o homem, porque Ele trabalha com os exércitos dos céus e o morador da terra. Que homens que Ele usou? Em primeiro lugar, na área da saúde, os médicos. Se eu fosse falar de milagres, de coisas que é feita por Deus e pelo próprio inimigo, eu vou falar de milagres, de coisas que foi feita por mim através dos demônios, quando eu estava na macumbaria. Eu já disse a vocês, eu consultava os orixás, os guias, os caboclos, os preto velhos, eu consultava todos eles. E não me arrependo de ter passado por lá. Por quê? Porque Cristo permitiu, porque Ele sabia que Ele ia me alcançar um dia, para que eu pudesse ter experiências. E às vezes, e sempre agradeço a Deus por ter passado por lá. Existem algumas coisas dentro da religião, do quadro religioso na humanidade, que nós fazemos determinadas coisas e falamos determinadas coisas que não convêm.
Eu vejo macumbeiros, pai de santos, com comportamento muito melhor do que aqueles que diz pastores. Vejo eles em posições que eu posso dizer muito melhor. No que diz respeito a quem eles obedecem. Eles têm a quem obedece. Se ele se entregou, se ele está servindo a um orixá, então ele obedece àquele orixá. E Jesus também falou disso. Ele diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz nas suas obras. E aí está aqueles que dizem ser filho da luz, como pastores e apóstolos e bispos, e amarrado o povo e levando o povo a determinadas coisas que não convém. Então, quando Jesus fala aqui do escândalo, trata-se disso. Quando ele disse, o fogo não se apaga, o fogo não se apaga enquanto a terra existir, porque a terra, esse fogo é da terra, está nas regiões celestiais. Todos nós vemos aí os vulcões, todos nós vemos aí os relâmpagos, os raios, né? Que tudo faz parte da pressão do ar atmosférico, água, sol, luz, todo esse fogo que Jesus está dizendo faz parte disso. Não que haja um fogo embaixo da terra. Cristo não tem nenhum interesse nisso. Aliás, não pode nem ter, né? Se por baixo é água e por cima a vegetação, aonde os homens vivem, aonde o planeta produz e germina e existe a criação dele e nele para ele. Então, como pode estar um fogo aceso lá? A natureza da terra tem fogo. Está no fogo. E é impressionante que os vulcões estão junto com o fogo e a água. Quando ele se ataca, quando ele se solta, se desprende e começa a soltar as suas larvas, nós vemos os rastros que ele deixa. Nós temos muitas coisas para perceber e para ver esse fogo. E aí vem esse outro fogo, esse outro fogo que Jesus nos mostra, que vem junto com o sofrimento, que faz parte também de um inferno sofrimento, que é o vale do filho de Rinom, aonde eles levavam os seus confetes, os seus presentes, as suas dádivas para os ídolos, seus filhos consagrados aos ídolos, né? Seus filhos consagrados às entidades que exigia isso. Eu gosto de falar muito sobre o Evangelho de Cristo, porque o Evangelho de Cristo é soberano sobre tudo que se existe na terra. Tudo foi criado por Ele, tudo foi feito por Ele. O Evangelho, a palavra de Deus, é a razão de toda a existência dessa terra e do ser humano. Então, quando Ele diz a tua mão te escandalizar, corta. Essa mão aqui é a mão do roubo, é a mão que tira e que toca no que não é lícito. Não a mão física, não é isso. As nações por aí, tem nação por aí que tem esse costume. A outra coisa, o pé. Se o teu pé te escandalizar, o pé que corre em busca das coisas que não vale, que não é lícitas possuí-las, corre em busca das coisas que é para esse mundo, que acaba aqui esquecendo-se dos céus e do Deus Todo-Poderoso, em busca das coisas daquilo que é lícito, não que é necessário, mas temos que fazer isso, desde que seja lícito. Agora, correr para buscar aquilo que não convém, é melhor não fazer, porque fazendo isso e morrendo sem Cristo, dessa sepultura, que é símbolo do inferno, para depois ir morar e ser queimado num lago que arde com fogo e enxofre. Mas não existe, querido, embaixo da terra, um lugar aonde Satanás e seus demônios estão agindo, ou melhor, está concentrado, está preso, como os que
as pessoas que pregam, os pregadores que dizem que os anjos caídos, eles estão lá numa cadeia já presos, porque eles cometeram um pecado de deitar com as mulheres e gerar filhos com elas. Irmãos, olha, é cada coisa absurda, mas o cúmulo do absurdo. A pessoa chegar ao extremo desse, de dizer que um espírito imundo deitou com a mulher, gerou filho com elas, isso é desmerecer a grandeza, isso é descaracterizar a capacidade de Deus, isso é envergonhar Jesus, isso é chamar Jesus de falso, de mentiroso, porque não tem cabimento. Nós falaremos sobre os gigantes, de onde eles vieram. Há pregadores que dizem que os gigantes não entrou na arca, que se salvou. Eu já vi pessoas em programas de televisão, vi pessoas em programa de televisão dando entrevista para os entrevistadores, os apresentadores ali, dizendo que no dilúvio os gigantes não estavam lá. Os gigantes não entraram, eles se esconderam em outro lugar. Isso é um cúmulo dos absurdos, sabe? É inaceitável para qualquer pregador. Isso não existe. A primeira coisa que está chamando aí é Jesus de mentiroso, porque Jesus disse que como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Casavam-se, davam em casamento até o dia que Noé entrou na arca e acabou com tudo, veio o dilúvio, soterrou tudo, destruiu tudo, sobrando Noé, a sua esposa, suas noras e seus filhos, e os animais que com ele estavam, que Jesus ali preservou para continuar a raça, até completar o 6º milênio que nós estamos chegando agora. Então, esse tipo de assunto, esse tipo de ensinamento é uma vergonha para o Filho de Deus. Nunca, queridos, nunca os demônios se relacionaram com mulher nenhuma. Eu tenho uma experiência de quando eu passei pelo espiritismo, pela macumba, com os espíritos, com os demônios. Quando eu consultava sobre esse assunto, nós compartilharemos, falaremos do assunto em breve. No versículo de número 44, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. O verme, aquilo que está na terra. Os vermes estão lá. Os vermes somos nós, né? Nós somos vermes, nós somos pó, nós somos bichos, como a Bíblia diz, bichinhos de Jacó. Nós somos erva e toda a carne, tanto do homem como do animal, Pedro diz que é como a erva. Cai-se a erva, seca-se a erva e cai as suas flores, e a palavra do Senhor subsiste para sempre. Quando ele fala que seca a erva, ele está falando que o homem vai envelhecendo, vai se diminuindo, vai se desgastando e vai se desfazendo até que ele desça a sepultura. Então, quando Cristo está falando disso aqui, é um fogo comum, natural, que está sobre a terra e que nós passamos. Nesse fogo que nós passamos aqui, esse fogo que significa o sofrimento, a luta e a tribulação que a humanidade está passando. Nós estamos vendo aí a Igreja de Cristo misturada com coisas que não tem explicação, com coisas que não dá nem para imaginar, política e tantas coisas. Eu amo o meu Brasil, eu amo o ser humano em Cristo Jesus. Por isso eu quero que todo o povo seja salvo como Cristo Jesus me enviou a pregar, tanto o político, como aquele que não é crente, como aquele que é macumbeiro. Eu tenho amigos na macumba, que são gente muito boa. Eu tenho conhecidos em várias áreas. Eu passei por todas as religiões, quase todas as religiões. Mas o que importa aqui é o que diz a Bíblia. Então nós estamos vendo aí tantas falsidades. Jesus disse não escandalizar os pequeninos que creem nele. Eu creio nele, em Cristo Jesus. Mas os meus irmãos, dizendo ser apóstolos, dizendo ser pastores, dizendo ser missionários, ser bispos, eles me escandalizam, colocando a igreja de Deus dentro de determinadas posições que não convêm. Como, por exemplo, a política, eu vou repetir. A política é boa, a política existe, deve existir. Mas a política não tem culpa de ter os erros que tem lá dentro. A política nunca vai se corromper se os homens que conduzem a política não se corromperem. Mas quando um pastor
deixa a igreja para se apegar à política, ele já se corrompeu. No que diz respeito, vida espiritual, não vida material, mas no que diz respeito, vida espiritual, ele já está corrompido faz tempo. Na vida espiritual é assim. Então, por que isso acontece? Porque, meus queridos, nós não podemos confundir as coisas. Cristo veio para salvar. Quando ele tira a nação de Israel no que diz respeito a ser eles a primazia. Quando ele tira isso, porque ele veio, uma vez que ele veio, Israel já recebeu. Mas ele veio porque era seus e os seus não receberam. Tendo eles rejeitado, Cristo então espalha o seu reino, a sua obra, para todos os moradores da terra. E tendo feito isso, ele coloca a sua igreja na posição que estava Israel, com uma diferença. Israel, para que se entrasse lá, as pessoas fazerem parte, tinha que entrar através da escravidão, ou se fosse descendente legal dos filhos de Israel. Mas Cristo vindo ao mundo, ele quebra isso, ele tira esse direito de Israel, que seria a bênção de primogenitura no que diz respeito aos filhos de Abraão. Então Israel tinha essa bênção, eles foram o primeiro a receber essa bênção, eles foram o primeiro a receber esta promessa, essa aliança foi feita para eles, que o Messias vinha para eles e vinha deles. Pois muito bem, o Messias veio para eles e veio da descendência de Davi, mas eles rejeitaram. Tendo feito isso, Cristo, que já havia prometido, espalhou o seu evangelho por toda a terra. E o evangelho de Cristo, espalhado por toda a terra, Cristo conquistando pessoas de cada canto dessa terra, então ele torna Israel a sua igreja, e a sua igreja para receber as pessoas de todos os tipos, de todas as raças, de todas as tribos, de todas as línguas, rico, pobre, preto, branco, independente de qualquer coisa. Esse preconceito racial maldito que está por aí, ele está aqui no capítulo de número 16 de Lucas. Abram comigo 16 de Lucas, no capítulo de número 16 de Lucas, no versículo 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regaladamente, esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães vinham e lamia-lhes as chagas. Morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em dor, em tormento, ergueu os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então clamou o pai Abraão: tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Mas Abraão respondeu: filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, ao passo que Lázaro somente males, mas agora ele é consolado e tu atormentado. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiser passar daqui para lá, vós não poderia, nem os de lá para cá. Respondeu ele: rogo-te, ó Pai, que o mande à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, que
que lhes dei testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Disse-lhes Abraão: tem Moisés e os profetas, ouça-nos. Disse o rico: não, pai Abraão, mas se alguém dos mortos for ter com ele, arrepender-se-ia. Respondeu Abraão: se não ouve a Moisés, aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que alguém dos mortos volte à vida. Então, essa parábola aqui, ela traz um monte de assuntos dos pregadores. Eles acreditam que tem lá embaixo no inferno, essa parábola aqui, conforme está escrito aqui, conforme está dizendo aqui. Mas o que você precisa entender, que quando Jesus diz assim: eu vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo e nada vos fará dano algum, ele não está falando da cobra nem do escorpião, queridos. Então, se você acha que ele está falando isso, você vai lá pegar a cobra com a mão, ela vai te picar e você vai morrer. Se for uma naja, então, se for uma mama negra, ou se for uma naja cuspideira, você morre em meia hora. Desde que não tenha o veneno, o remédio, o soro na hora, para você ser livre. Se for um escorpião, se você não morrer em pouco tempo, mas você vai morrer se não tiver tratamento. Então, quando Jesus fala ali desse assunto, que é Lucas 10, ele está dizendo sobre os espíritos imundos. Está baseado em Satanás, que é a antiga serpente, e os demônios, que é aqueles que estão por aí matando, roubando e destruindo. Então vejam, quando fala aqui sobre esse Lázaro e esse rico que estava morrendo, que estava em chamas lá embaixo, queimando em chamas lá embaixo, e viu Abraão lá na glória, a primeira coisa que nós devemos entender, queridos, é que Abraão não subiu ao céu enquanto Cristo não ressuscitou. E mais, se Abraão for um dos patriarcas, e o patriarca faz parte dos anciões, Abraão está lá na glória porque ele subiu depois que Cristo ressuscitou. Cristo levou ele naquele dia. Se ele fazer parte dos anciões, se ele fizer parte daqueles que ressuscitou. Se ele não fizer parte daqueles que ressuscitou, ele é um patriarca, ele é um ancião, e não foi levado, ele está embaixo da terra ainda. Então essa declaração aqui sobre Abraão, isso é totalmente descartável. Por quê? Porque quando ele está falando sobre Abraão e seio de Abraão, ele está falando do pó da terra. Ele está falando da terra. Seio de Abraão não é os braços de Abraão aqui na Bíblia. Esse seio de Abraão aqui, querido, não é os braços de Abraão. O seio de Abraão aqui é o pó da terra. É a terra em si. Esse é o seio de Abraão. E por que ela se tornou o seio de Abraão? Porque Abraão conquistou através da fé por toda a terra. Conta as estrelas do céu se puder. Foi Deus que diz isso para Abraão. Através da sua fé e da sua obediência, Abraão conquistou tudo isso. Tendo ele conquistado tudo isso, a terra e tudo isso, ela se tornou como um seio dele, ou seja, como o lugar dele, como a propriedade dele possuída pela fé. Jesus disse que os mansos herdarão a terra. Essa terra que aqui está, ela vai ser transformada em nós que somos fiéis e somos mansos. Vamos herdar como Abraão herdou. Então Abraão se tornou o pai da fé para todas as religiões. Para todas as religiões. Quando se fala de fé, fala dos heróis da fé. Mas a fé de Abraão, que se expandiu por ele ter as duas alianças, a aliança com o filho Ismael e a aliança com seu filho Isaque, os que creem para a fé
na fé da aliança de Isaac, que é os que servem a Deus, a palavra de Deus. E os que creem por outra fé, que são aqueles que seguem ao espiritismo, a qualquer religião. Mas a fé foi implantada para toda a humanidade através dos heróis da fé. Quando ele está falando aqui, manda, pai Abraão, vai, pai Abraão, ele está falando, está conversando com Abraão. Mas esse moço rico aqui, que diz estar conversando com Abraão, esse moço aqui representa a nação de Israel. Você se lembra que quando Jesus diz para eles: se alguém permanecer no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Eles dizem para Jesus: somos filhos de Abraão. Ali eram os judeus que diziam isso para Jesus. Então esse rico aqui é um símbolo de uma pessoa ou de uma nação, que era a nação israelita. Esse rico aqui não tem nada a ver com a pessoa embaixo da terra. Isso não existe. Nada a ver. Está falando de uma pessoa que estava na terra sem Cristo, sem o Evangelho, sem a promessa de Deus e sem Jesus, esse pobre Lázaro aqui. E esse rico aqui simbolizava a nação de Israel, que Cristo veio morrendo por eles e eles não receberam. Eles não receberam. Então Cristo, quando vem, quebra esse preconceito. A nação de Israel tinha os que não eram dela como miseráveis, porcos imundos, aves imundas, animais imundos. Era isso que a nação de Israel tinha, as pessoas que não pertenciam a Israel, que não pertenciam à promessa. Então esse rico aqui, ele é símbolo da nação de Israel. E esse Lázaro é símbolo de todas das demais pessoas da terra, das demais nações da terra. Então, quando nós vemos o rico falar: estou nessa chama, estou sofrendo, está em dor, e o pobre lá na glória, com Abraão, nada a ver. O pobre que não aceitar Jesus como Salvador de qualquer religião, de qualquer nação, ele vai para a chama do lago de fogo no futuro, a mesma coisa. O rico que não aceitar vai ser a mesma coisa, vai para o mesmo lugar. Mas aqui simboliza o preconceito racial da nação de Israel com as demais nações, que representava Lázaro. Abra comigo também no capítulo de número 15 de Mateus, capítulo 15 de Mateus. Abra comigo aí, por favor. Mateus 15, dos versos de número 21 para frente. Nos diz aqui a palavra de Deus: partindo Jesus dali, foi para a região de Tiro e de Sidom. Certa mulher cananeia daquela região clamou: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ou de minha filha, está horrivelmente endemoniada. Jesus não lhes respondeu palavra, de modo que os seus discípulos, aproximando-se dele, lhes rogaram, despede-a, pois vem gritando atrás de nós. Respondeu-lhes ele: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. A mulher chegou e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele respondeu: não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Disse ela: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor.
Então respondeu Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Olha aqui, os discípulos não queriam que ele desse resposta a essa mulher que não estava entre as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus prova a mulher, porque como Lázaro estava jogado, ou melhor, como a parábola coloca Lázaro como um mendigo jogado, os cães lambendo a sua boca. O que é só uma parábola, não é um fato, não aconteceu. É uma comparação de uma nação com a outra, a nação da promessa com a nação que não era prometida, que não tinha promessa, que era todos nós. Então é só simbolizando isso. Então na parábola de Lázaro diz que lá o mendigo estava com os cães lambendo a sua boca. Aqui Jesus testa a mulher e diz: mulher, não é lícito pegar o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos? E ela responde: mas até os cachorrinhos se alimentam dos pedaços de migalha que cai da mesa do teu Senhor. Ou seja, Jesus, o que o Senhor fizer por mim será bem-vindo, eu aceito, eu sei que é maravilhoso. E Jesus olha para aquela mulher e diz: que mulher cheia de fé, eu vim para tudo isso, eu vim para buscar o que se havia perdido. Então os apóstolos naquela hora se levantam contra, e Jesus diz para eles: essa mulher me mostrou que a fé é o que faz a diferença, que a fé é o que precisa existir dentro da palavra de Deus e para com Deus. Então ele veio para salvar. E essa mulher aqui é o exemplo de que Jesus tirou o preconceito dos filhos de Israel com as demais nações. As demais nações que era para eles como animais imundos. Você vai ver comigo também uma outra parábola nesse sentido. Atos dos Apóstolos. Uma parábola que as pessoas geram confusão na igreja e faz contenda e fala disso e fala daquilo, por causa de textos que eles não querem se identificar, ou melhor, explicar como deveria, faz dela a sua própria religião. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo de número 9. No dia seguinte, indo eles seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. Tendo fome, quis comer. Enquanto preparava a comida, sobreveio-lhes um arrebatamento de sentido. Ele viu o céu aberto e um vaso que descia, com um grande lençol, atado pelas 4 pontas, e vindo para a terra. No lençol havia de todos os animais, quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. Foi-lhes dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, nunca comi coisa alguma. Segunda vez lhes disse a voz: não faça tu como ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. Então o vaso tornou-se a recolher-se no céu. Estando Pedro meditando acerca de que seria aquela visão que tivera, os homens enviados por Cornélio apareceu à porta, perguntando pela casa de Simão. Chamando, perguntaram-se. Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. Pensando Pedro naquela visão, disse-lhes o Espírito: Simão, 3 homens te procuram. Levanta-te, desce e vai com eles, não duvidando, pois eu os enviei.
Descendo Pedro para junto dos homens, disse: Sou eu, a quem procuras? Qual é a causa por que estais aqui? Eles responderam: Cornélio, centurião, homem justo e temente a Deus, que tem bom testemunho de todas as nações dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as suas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu. No dia seguinte, Pedro foi com eles e foram com eles alguns irmãos de Jope. Então, queridos, vejam aqui. O costume dos judeus era não se misturar com as demais nações. Cornélio, centurião, que era da corte italiana, não pertencia à linhagem de Israel, mas homem fiel, que buscava a Deus, como Lázaro, por exemplo, na parábola. Mas não existia esse Lázaro, não existe esse Lázaro. Esse Lázaro representa as demais nações que somos nós. E o que é interessante é que aqui, na visão, quando Pedro vê, ele vê um lençol estendido, amarrado pelas quatro pontas, e dentro do lençol havia animais de todos os tipos, no que diz respeito ao imundo: o réptil, ave dos céus, quadrúpede, e o anjo disse: mata Pedro e come. Os discípulos não comiam animais desse tipo. O porco, por exemplo, eles não comiam animais que é proibido por Deus não comer. Isso nós falaremos futuramente. Não comia e não come até hoje. Mas as pessoas aí fazem contenda com uma determinada igreja que não coma carne de porco que tem por aí. Não sei se a igreja ensina corretamente, só sei que eles não comem carne de porco. Por quê? Porque nós saberemos o porquê. Aí você pergunta para mim: e você come? Você saberá se eu como ou não. Então, o que Pedro está vendo aqui? Pedro estava vendo aqui animais. Por isso Pedro não aceitou. Mas quando Pedro vê que é o Espírito, a primeira coisa que você precisa saber é ter comunhão com Deus, querido. Para receber um recado desse aqui, precisa ter comunhão com o Espírito, tá? O Espírito Santo, quando vai se dirigir a uma pessoa, você precisa ter comunhão com ele. Por isso que ele não vai para qualquer pessoa. Para essa igreja que nós estamos vendo aí misturada com política, é raramente misturada com outras coisas, não é só isso. Pode ser que raramente apareça lá alguém, mas se misturou com isso, vai. O Espírito Santo de Deus, ele é santo. Então, para o Espírito de Deus chegar a uma pessoa para fazer essa declaração, é preciso que a pessoa tenha comunhão com o Espírito Santo para entender o que o Espírito Santo fala e quem é o Espírito, é a voz do Espírito. E as coisas espirituais que não se misturam com as coisas terrenas. Espiritual é espiritual, terrenas é terrena, você precisa conhecer a terrena e ter vida com a espiritual para você discernir bem isso. Então Pedro discerniu muito bem e disse: eu não vou comer porque eu nunca comi algo comum e imundo. Mas o anjo responde para Pedro: não chame imundo aquilo que Deus o abençoou, não amaldiçoe. E aí todos dizem que o porco está abençoado, que todos os animais estão abençoados. Queridos, Cristo não veio aqui para santificar porco para você comer, santificar animais imundos para você comer, santificar aves imundas para você comer. Não. O que ocorre aqui é que nada tem a ver com os animais. É apenas um símbolo dos animais. Por quê? Porque cada animal desse aqui, como as aves, como os répteis, como os quadrúpedes, representava uma nação, poderia representar um continente, por exemplo, o asiático, o europeu, a América, a África, que os judeus não tinham eles como a nação de Deus, que não tinha eles como os da promessa, e rejeitava e tinha eles como animais imundos. Então Pedro, quando vê aquilo, fala: não, eu não vou fazer isso. Eu nunca comi algo como imundo. E o Espírito Santo vem e fala para Pedro: não chama de imundo o que Deus abençoou, o que Deus
santificou. Você saberá quem foi santificado e quem é que está santificado pela palavra de Deus, pelo Filho de Deus. No próximo vídeo nós continuaremos. Amém? Que Deus abençoe você e que você continue a ouvir a palavra de Deus, para entender tudo sobre o inferno, tudo sobre esse fogo que já está tudo explicado e tudo sobre essas passagens, para que não fique dúvida por quê? Porque o povo perece por falta de conhecimento. Amigos, vamos orar comigo nessa hora. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por Tua palavra, pelo Teu amor, por Sua graça, por Suas muitas misericórdias. Que nesse vídeo o Senhor possa fazer com que as pessoas que o ouviram movam os seus corações para entender que o homem não é nada, que o homem sem Ti não é nada, que o homem sem o Senhor não vai a lugar nenhum. Todos os seus caminhos sem a Tua presença leva à morte, a morte que há de ser destruído no fogo. E não é isso, e não foi para isso que Tu veio aqui. Tu veio aqui, Jesus, para fazer exatamente o contrário, livrar o homem disto. Não esse fogo que está aí, mas aquele fogo que Tu haverá de soprar, que Tu haverá de fazer descer do céu, para consumir a todos os adversários da Tua palavra. Por isso eu quero te pedir que abençoa a minha nação, que abençoa o povo brasileiro, que abençoa a Tua igreja, que abençoa, Pai, aqueles que estão confusos dentro da Tua casa, aqueles que não têm o entendimento da Tua palavra, que está sendo, meu Deus e meu Pai, escravizado pelos líderes religiosos dentro da Tua própria igreja. Que Tu faça-os abrir os seus olhos. Tu não chamou um povo para ser ditador, Tu chamou um povo para ser livre, Pai. Tu chamou um homem para ser ditador e para escravizar o Teu povo, para fazer o que eles querem. Não foi para isso. Tu chamou um povo, Pai, um homem, Pai, a mulher, Pai, para que eles possam instruir o Teu povo no caminho da justiça e da verdade. O Teu povo tem que ser livre. O Senhor morreu para dar livramento. Não foi para escravizar. Na escravidão nós estávamos antes do Senhor vir a esse mundo, Jesus. Então te peço, Pai, que abra os olhos dos meus irmãos que estão escravizados pelos líderes religiosos que querem que eles façam o que eles bem entendem. O Senhor não o chamou para isso. O Teu povo é livre para Te adorar. Nós Te louvamos, Te exaltamos e Te bendizemos. Em nome de Jesus Cristo, hoje e para todo sempre. Amém. Amém, queridos. Deus te abençoe e continue a ouvir a palavra de Deus através das nossas vidas. Próximo vídeo. Amém?